Oi, professor, boa tarde. Boa tarde, Ana. Bem-vinda aí, você e a Sandra, né, mais pontuais aqui. Já começou a gravar, professor? E, peraí, vou compartilhar aqui novamente a parte final desse primeiro bloco. Bom, bem-vindo aí. Já tinha falado com a Sandra, com a Ana Helena, agora a Nária, né, o Juan e a Tatiana. Os demais aí devem chegar logo mais. Bom, como um resumo, né, do que a gente estava discutindo ontem e hoje pela manhã, o colonialismo ele também produz saber, né, isso quem nos evidencia é o Aníbal Quijano nesse texto, né, Colonialidade do Poder, e ele afirma tudo aquilo que a gente vem discutindo. Primeiro, a modernidade europeia cria hierarquias raciais e culturais, e isso é muito importante a gente ter em mente em relação a essa ideia do colonialismo, essas hierarquias raciais. O saber jurídico, ele é parte dessa hierarquização, né? Então, até o que a gente consome em termos de conhecimento é hierarquizado. O modelo penal, ele serve à administração colonial, seja de maneira direta ou indireta, e o outro, né, colonizado, é produzido como perigoso, irracional, criminoso, e é contra ele que o sistema de justiça colonializado vai atuar, né, com mais evidência, né? Aí o direito, né, como também já discutimos isso, ele é utilizado aí como instrumento para operar esse colonialismo, né? Então ele é uma tecnologia colonial. Isso porque o direito neste caso especificamente, né, o direito europeu, ele é imposto sobre as sociedades colonizadas. Então, não é à toa que o nosso direito penal brasileiro é totalmente alemão, né, com alguns resquícios ali da Itália também, né? De alguns teóricos e de algumas teorias italianas, né? Mas é basicamente nosso direito penal. Ele é europeu, né? A gente quase não tem nada produzido, por exemplo, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, né? Embora a Inglaterra faça parte da Europa, mas é a Europa insular, né? É, mas a gente quase não tem nada no direito penal oriundo dessas raízes inglesas, né? Seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos. Então, por exemplo, quem visa, né, a pós-graduação a nível de doutorado, por exemplo, nas grandes instituições de ensino, precisa dominar ou o alemão, ou o italiano, ou o francês, né? Para estudar na área do direito penal, na área das ciências, né, criminais. Isso porque, como a gente viu lá na aula de ontem, o nosso direito penal ele é totalmente baseado nas teorias europeias. Teorias que são criadas para os europeus, não para os brasileiros. Criminalização das práticas culturais, a gente viu ontem, né, o processo de criminalização de tudo que é de matriz africana, tudo que é de matriz indígena e qualquer outro que não se encaixe nesse homem universal europeu. Restrição também de circulação, propriedade de costumes, né, onde um reflexo disso até hoje, né, é a xenofobia dentro do próprio território nacional. Então, há sim digamos assim, uma parcela da população que ainda tem resistência, né, em relação a pessoas de determinadas regiões, seja pessoas da região norte, seja pessoas da região nordeste, da região centro-oeste, né, eles acabam enfrentando aí um certo preconceito quando chegam nas regiões sul, sudeste, e às vezes nem chega, né, de longe mesmo se percebe que o consumo, né, da cultura desses locais, a presença dessas pessoas,
né? E até mesmo a circulação dessas pessoas é bastante problemática, né? Até mesmo entre os brasileiros. E o direito penal como instrumento de dominação e disciplina dos corpos. E aí essa parte até da disciplina dos corpos é sempre bom lembrar o texto que eu não estou achando aqui, mas está aqui em algum lugar. É o texto do Michel Foucault, Vigiar e Punir, né? Que está aí na sua tela. Nesse texto, o Foucault ele aborda, né, toda a história, né, das prisões, como as sociedades utilizaram as prisões e como a prisão é utilizada como docilização dos corpos. E aí é muito curioso quando ele faz uma análise das instituições, né, as instituições do sistema penal. E aí ele evidencia para a gente que não é muito, uma penitenciária não é muito diferente de um hospital psiquiátrico, não é muito diferente de uma escola, não é muito diferente de uma universidade, não, e até mesmo em níveis estruturais, em níveis hierárquicos. A gente até brinca às vezes, né, de que é muito curioso porque que na universidade a gente fala em grade curricular, né? Dentre vários outros termos que ele traz na obra dele, que faz referência, né, à prisão, como, por exemplo, a própria disciplina. Por que a gente não chama de matéria? A gente chama de disciplina, né? A forma como as cadeiras são organizadas, a forma como a hierarquia é organizada, tudo se assemelha muito dessas instituições, né? Ele, inclusive, traz no livro até algumas imagens que ilustram bem todo esse processo, né? Por exemplo, aqui, eu não sei se vai ficar visível, podia ter botado no slide, né? Aqui as crianças, né, na escola, na forma de uma disciplina muito similar à disciplina, né, de uma penitenciária. Tem várias imagens aqui. Ele mostrando aqui como é que se dá a estrutura, né, das penitenciárias e como a correção, né? Correção se dá aqui. Ele até diz, aqui a gente não sabe se é um hospital, aqui a gente não sabe se é uma prisão, aqui a gente não sabe se é um hospital psiquiátrico, se é uma colônia, né? Aqui, por exemplo, como se dá a educação, né, nas penitenciárias. Enfim, e claro que aqui ele está fazendo um recorte histórico, ele está trazendo algumas imagens históricas, né? Não necessariamente atual, até porque esse livro foi escrito na década de 70, né? E, aliás, é esse livro, Vigiar e Punir, né? E essa é uma das lógicas da colonialidade eh, europeia, que é o que ele fala, que é o que ele mostra aqui, né? Tá aí. Se existe uma coisa que a gente herdou dos ingleses, foi o panótipo de Jeremy Bentham, né? Que é a vigilância constante, permanente dentro das prisões. Isso faz com que a pessoa entre em paranoia, né? Porque ela está o tempo todo sendo observada. Então, por isso que as penitenciárias eram construídas assim, nesses formatos, né? Onde aqui no centro, né, da penitenciária, né, das unidades, das prisionais, ficava o vigilante, né? Aqui, por exemplo. E aí esse vigilante, ele ficava vendo o preso o tempo inteiro. E essa visibilidade do preso 24 horas por dia faz com que ele fique. Essa imagem nem está muito boa aqui, ó. Ele fique docilizado, né? Porque ele sabe que está sendo vigiado e se ele sair da linha, né, digamos assim, ele vai sofrer sanções, né? Então, todo esse processo, né, de docilização dos corpos, ele vai dizer como são essas tecnologias de domar o corpo humano, né, de como o corpo humano é domado nas prisões, mas que não se difere também de como os corpos são domados em outras instituições criadas pelo Estado. E isso é colonialidade.
E aí a gente viu que alguns teóricos, né, do positivismo e das correntes criminológicas vão se enfeitiçar por isso e vão acabar criando teorias que vão legitimar, né, toda essa colonialidade. A gente já falou do Lombroso e do Ferri, né, com suas ideias de que existe, né, uma classe ou classes sociais que são inferiores, né, a outras. A gente fala agora, por exemplo, do Nino Rodrigues, né, Raimundo Nino Rodrigues, que é um teórico brasileiro, né, baiano, e que ele cria toda a sua teoria baseada na ideia da racialidade, né, de que os povos negros são seres inferiores, são seres bestiais. Tá? E aí eu vou já mostrar um pouco da obra dele. E a construção do criminoso nato, né, por Lombroso, que é uma ideia que se encaixa perfeitamente nessa ideia de colonialidade. A relação também entre raça, degeneração e criminalidade. Então, a criminologia tem várias teorias que vão dizer que o criminoso é um degenerado, né? Já outros teóricos vão dizer que não, que a gente só enxerga essa degeneração quando a gente está falando de determinados crimes, de outros não. E também a colonialidade como influência, né, no pensamento penal latino-americano do século XIX e XX. E como eu já falei aqui, que a gente bebe muito, né, na fonte europeia. Bom, aí falando, né, da criminologia positivista, né, como uma doutrina criminológica que tem teóricos que vão legitimar a colonialidade, tem o Nino Rodrigues, né? Raimundo Nina Rodrigues era um médico, legista e antropólogo baiano, lá do século XIX, né? Produziu ali entre 1880 até mais ou menos 1940. As duas principais, quer dizer, não é principais, mas as duas obras mais conhecidas dele, porque são as mais polêmicas, né? São essas daí que estão no slide, né? As Raças Humanas, porque ele acredita nessa ideia da colonialidade, né? Da hierarquia das raças. As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil, que ele escreve lá em 1894, lá na Primeira República. E ele vai defender nessa obra que o negro é um ser inferior e a responsabilidade penal dele é diferente da responsabilidade penal dos brancos, né? Ele chega a afirmar inúmeras vezes que o problema do Brasil sempre foram os negros, né? E ele vai deixar isso muito mais claro nessa uma das últimas obras dele, né, que são Os Africanos no Brasil, de 1932, onde aí eu nem preciso dizer a carga racista, né, dessa obra dele. Bom, a centralidade, né, da raça para ele, né, é a grande explicação para o crime, porque ele afirmava que negros, mestiços, indígenas tinham inferioridade biológica e tinha predisposição natural ao crime. E a gente pode até dizer assim: será se negros, mestiços, indígenas tinham essa inferioridade biológica e predisposição natural ao crime? Ou eram pessoas que eram exploradas, são pessoas que são vulnerabilizadas, são pessoas que são escravizadas e que se revoltam com tudo isso? E essa revolta a gente viu que pode ser até crime, né? Porque a gente viu crime de insurreição, a gente viu crime de vadiagem, a gente viu crime de mendicância. É porque eu não trouxe para vocês o crime de fuga, né? Hoje fuga não é crime, né? No Brasil, fugir não é crime. Mas no Código do Império, sim, fugir era crime. Se você era negro e fugisse, você estava cometendo um crime. Quer dizer, você se rebelar contra o sistema é visto como uma predisposição ao crime, ao invés de ser visto como uma condição natural de resistência a todo esse processo. Nina Rodrigues não vê assim. Ele vê que você se rebela porque você já tem um gene criminoso aí em você. Então, sua obra ela reforçou a ideia da hierarquização racial, colocando o branco europeu como um padrão superior. E veja que se Nina Rodrigues, né, ele é esse senhor aí retratado nessa ilustração,
ele ali, se ele parecer muito, ele parece talvez com algum francês, assim, bem da periferia francesa, né? Lá dos estados franceses ali, das unidades, né? Do estado francês ali mais afastado ali de Paris, né? Porque ele nem parece um parisiense. Ele tá mais para um mestiço aqui brasileiro do que um europeu, para você ver como às vezes a mentalidade da gente é colonizada e a gente nem percebe isso. E aí ele criminalizava, né, as populações negras, porque ele tratava práticas culturais afro-brasileiras como práticas desviantes. Não, era uma cultura atrasada e chegava até mesmo a dizer que era uma patologia social. É todas as manifestações culturais de povos negros e indígenas, né? E via a herança africana como um obstáculo ao progresso nacional. Então, ele era muito a favor do embranquecimento da população brasileira, né, da marginalização dos povos negros, como ocorreu na Argentina, né? Era um sanitarista mesmo, né? Então, a gente tem aí, a gente só estuda ele até hoje porque a gente precisa saber que se a gente não cuidar, né, de controlar essas ideias, elas podem novamente produzir frutos, podem produzir ideias como as ideias do Nino Rodrigues, né, que a gente talvez não queira que aconteça, né? Uma parte, né, de um outro texto dele chamado Reflexões sobre o Marxismo e a Questão Racial, ele chega a dizer o seguinte: a civilização ariana, né, os brancos europeus ali, sobretudo ali região alemã, ela está representada no Brasil por uma fraca minoria de raça branca, a quem ficou o encargo de defendê-la dos atos antissociais das raças inferiores, sejam estes verdadeiros crimes no conceito de raça, sejam ao contrário, né, manifestações de conflito da luta pela existência entre a civilização superior da raça branca e os esboços de civilização das raças conquistadas ou submetidas. Quer dizer, nem civilização são, né? Não é nenhuma civilização, é um esboço de civilização. Nina Rodrigues dentro das ciências criminais, era uma pessoa, naquela época, obviamente, bastante festejada, né? Era um, é como hoje a gente fala, sei lá, em qualquer um dos doutrinadores que a gente já citou, né? Ele era uma pessoa muito influente. Ele tem muitas obras, né? Mas talvez nessas obras ele reflita essas ideias da colonialidade sem nem perceber que está fazendo isso, né? E a gente poderia dizer, mas isso aí é século XX, início do século XX, isso não nem acontece mais no Brasil. Será mesmo que isso não acontece no Brasil? Ó, aqui nós temos uma sentença, né, criminal da primeira vara criminal da comarca de Curitiba, no Paraná, lá em 2018. Inclusive o número do processo está aí para quem quiser ter acesso ao processo na íntegra. E a juíza, e olha o sobrenome da juíza, a juíza Inês Marcalete Zarpelon. Eu acho que é assim que se pronuncia esse nome, nem sei, né? Ela vai fazer a dosimetria da pena de um sujeito e durante a dosimetria da pena, ela diz assim, na parte onde está destacada aí no slide, né? Ela fala o seguinte sobre a pessoa que ela está condenando. Sobre sua conduta, nada se sabe. Bom, ela não sabe nada da conduta dele. Seguramente, ela não sabe de nada, mas seguramente é integrante de grupo criminoso, em razão da sua raça. Ela está afirmando que o sujeito seguramente é integrante de grupo criminoso, simplesmente em razão da raça, e eu não preciso nem dizer qual é a raça, né? Do sujeito aqui que ela está condenando. Agia de forma extremamente discreta, os delitos e seu comportamento, juntamente com os demais, causavam desassossego e desesperança da população
pelo que deve ser valorada negativamente. Ela diz que não sabe nada da conduta dele. Ela diz, ó, sobre sua conduta, nada se sabe. Mas seguramente é criminoso, né, de organização criminosa. Seguramente, né, o seu comportamento, que era discreto, né, causava desassossego e desesperança na população. Mas ela nada sabe sobre a conduta dele. Então, a doutora Inês, né, Inês Marchalete Zarpeleon, né, da primeira vara criminal da comarca de Curitiba, né, é uma pessoa que claramente desconhece esse processo, né, de colonialidade e de hierarquização das raças no Brasil, e ela reproduz, sem às vezes estar consciente disso, ela reproduz exatamente essas ideias, né, da colonialidade que a gente está trabalhando aqui, né? E se vocês acham que isso aqui é uma sentença, é um caso isolado, né? É mais um caso isolado, né? Eu poderia trazer inúmeras sentenças aqui para vocês. Mas eu trago aqui mais uma, né? A título de exemplo. Essa aqui em São Paulo, né? Na comarca de Campinas, na quinta vara criminal da comarca de Campinas, lá também em 2018, tá? Essas duas decisões aí eu peguei de 2018. A, a juíza, neste caso, duas juízas, né? Curiosamente, foi aleatório, tá? Lisandra Reis Seccom. Esse Seccom aí também, não sei se está pronunciado correto, também não sei a origem, mas certamente mestiço do Brasil não é, né? Ela diz assim: vale anotar que o réu não possui o estereótipo padrão de bandido. Possui pele, olhos e cabelos claros, não estando sujeito a ser facilmente confundido. Confundido com um bandido. Porque tem pele, olhos e cabelos claros. Então não tinha como você, num primeiro momento, dizer, olha, ele é um bandido. Vocês estão vendo que é muito complicado a gente não se acercar desses conhecimentos sobre como essa lógica da colonialidade e como isso é reproduzido sem nem a gente perceber no nosso cotidiano. E aqui eu estou trazendo, a gente falou muito agora pela manhã da conduta de polícias, né, de delegados, de Ministério Público, e aqui eu estou mostrando para vocês que também no âmbito do Poder Judiciário, que são pessoas que deveriam ter estudado muito para passar num concurso, entender muito de antropologia, de filosofia, de sociologia, porque são disciplinas que caem com muita força nos concursos da magistratura, mas ainda assim, é, enfim, produz isso aí que a gente está vendo. Mas se vocês pensam que isso se limita, né, aos tribunais de primeira instância, ou no máximo ali aos tribunais de justiça dos estados, olha aqui. O Dias Toffoli, né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas essa semana eles estavam julgando, né, a DPF 947, né, que trata justamente de reconhecer o racismo estrutural no Brasil, sobretudo no sistema de justiça criminal brasileiro, né? É a primeira vez que o Supremo, já por 8 votos favoráveis, e 8 ministros já votaram e reconheceram, né, esse racismo estrutural que atinge sobretudo o sistema criminal brasileiro, né? É, nessa DPF, né? Eles estão reconhecendo já isso. E, claro, esse reconhecimento faz com que o Estado adote políticas públicas de combate, né? De efetivo combate a isso, né? Então, ó, essa notícia, inclusive, é de antes de ontem, né? De sexta-feira. Sexta-feira, hoje é sábado. De quinta-feira. De quinta-feira. O STF tem 8 votos para reconhecer violações graves a direitos da população negra. Sim, a DPF é a 973, não é a 937, não, 973. É número, né? Número eu estou sempre confundindo. Eles reforçam lá
aquele julgado de 2015 que reconheceu o estado de coisas inconstitucional, que foi definitivamente julgado agora em 2021, né? E o mais curioso é o Toffoli dizer isso. Ó. Aqui é uma notícia de 2020. Toffoli diz: racismo estrutural está disseminado na sociedade brasileira. E a gente poderia dizer assim: nossa, até o ministro Supremo já está reconhecendo isso, né? De que o nosso sistema de justiça ele é bastante racista e tudo mais. Mas na quinta-feira, o ministro Toffoli ele votou, né, nessa DPF. Eu vou compartilhar com vocês aqui um pequeno trecho do voto dele. Eu espero que vocês consigam ouvir. Porque também, senhor presidente, me preocupa Vocês estão ouvindo? a corte dizer que existe uma situação estrutural Sim, professor. de racismo em nossa nação. O Brasil, do ponto de vista do seu texto constitucional, ele não é um país que, pela nossa Constituição, impõe o racismo. Pelo contrário, ele impõe o combate ao racismo. E nós criamos, ao longo da história, ações de promoção. São ineficientes. Existem problemas culturais? Existem. Há que se promover, como está nos dispositivos e nas decisões propostas pelo eminente relator, agregadas, que também subscrevo as sugestões feitas ontem em plenário pelo ministro Flávio Dino, de acréscimos, que eu penso que o ministro relator acatou desde pronto. Nós estamos de acordo em relação a isso. Eu só tenho dificuldade em dizer institucionalmente, enquanto Poder Judiciário da Corte Constitucional da Nação Brasileira, que isso é um estado de coisas inconstitucional. Nós dissemos, não existe uma estrutura de Estado contra a população negra. O que há, e a Constituição, ela não é uma Constituição estruturada para ser contra a população negra. Foi isso que nós dissemos. Não há uma estrutura voltada contra a população negra. O que há é o que todos nós reconhecemos. Malgrado todos esses dispositivos constitucionais, ainda há violações que foram reconhecidas, omissões que foram reconhecidas e o racismo estrutural, que é objeto do pedido, também foi reconhecido. Então, não se disse aqui em nenhum momento que o Estado brasileiro se organizou constitucionalmente na sua Constituição para agir contra a população negra. Exatamente porque não se pode declarar a Constituição inconstitucional. O que nós estamos verificando é que há um estado de coisas que não corresponde às promessas constitucionais. Não é uma questão estrutural. Porque também, senhor presidente, me preocupa a nossa Suprema Corte dizer que existe uma situação estrutural. Quer dizer, parece que o ministro. Cadê vocês aqui? Peraí, deixa eu voltar. Parece que o ministro ele se esqueceu, né, do que ele falou. Tá, claro que as pessoas podem mudar, né, de ideia e de opinião, mas ele parece que se esqueceu que lá em 2020 ele diz claramente no site da Agência do Brasil, que é uma empresa estatal, né, que traz as notícias dos poderes. E diz claramente, racismo estrutural está disseminado na sociedade brasileira. E 5 anos depois ele diz que não existe esse racismo estrutural no Brasil. Quer dizer, uma esquizofrenia aí. Não, ele pode ter mudado de ideia, né? Enfim, né? É complicado. E de fato, a gente tem que fazer aqui a menção que eu nem estou acreditando que eu estou concordando com o ministro Fux, né? Mas dei a cada um que lhe é devido, né? O ministro Fux está correto. Na verdade, não existe um racismo institucional. Não se trata de racismo, não é que o Brasil, os órgãos e as estruturas brasileiras, elas são criadas com base no racismo. O que há é um racismo estrutural no sentido da operação. A gente opera toda essa estrutura estatal
a partir de uma ideologia racista, hierarquizada de sociedade, que é um ideal colonialista, né? Então, a gente vê aí o Supremo Tribunal Federal já pela segunda vez reconhecer o estado de coisas inconstitucional, sobretudo da justiça criminal, e da execução penal, a execução penal, é mais uma evidência de que nossa estrutura é colonial, né? Colonizada por essas ideias aí que a gente está trabalhando. Então, como eu falava, as formas e instrumentos da colonialidade é essa racialização da estrutura social, é o epistemicídio, né, que é a eliminação e marginalização dos saberes, né, da população indígena, africana e populares. Tem só um dado curioso aqui, que é uma outra fofoca, e na verdade nem chega a ser fofoca porque é um dado da realidade. É, o Rui Barbosa, ele chega a ser ministro da Justiça, né, lá na Primeira República, né, logo após ali a abolição da escravidão, né? E aí, o Estado brasileiro foi condenado olha só, quer dizer, a gente aparelhou o Estado, os órgãos, né, brasileiro com essa galera, né, os que cabem nesse molde do eurocentrismo. E aí, o que é que eles criaram uma lei, né? Porque eram eles que estavam lá no parlamento brasileiro. Que eles criaram uma lei dizendo: olha, Estado brasileiro, vocês declarou a abolição da escravidão, só que o negro é patrimônio. O negro escravizado era como se fosse um pedaço de terra, um carro, uma joia. É um patrimônio das pessoas. Então, na medida em que foi feita a abolição da escravidão, ou seja, eles não são mais escravos, essas pessoas perderam patrimônio. Estão ficando pobres. Então, você não pode fazer isso. Aliás, como já foi feito, o que cabe a você, Estado brasileiro, é indenizar. Sim, foi criada uma lei no Brasil para que o Estado brasileiro indenizasse todos os donos de escravos pelo fim da escravidão, porque eles perderam aquela propriedade, que era a propriedade sobre o escravo. Senhoras e senhores, o negócio, o buraco é mais embaixo. E aí o que é que acontece? O Rui Barbosa, mas aí é fofoca, não tem nada oficial. O Rui Barbosa, de posse dos documentos oficiais de quem tinha quantos escravos, ele pega toda essa documentação e, pum, taca fogo. Ele queimou todos os documentos da chegada dos negros no Brasil, de todos os processos históricos que envolviam a memória do povo negro no Brasil. Ele simplesmente mandou tacar fogo em tudo. Ou seja, um episteminicídio da cultura negra no Brasil, praticada por Rô Barbosa, considerado um dos maiores juristas de todos os tempos. Aí você diria, nossa, como Rui Barbosa é um demôniozinho, né? Um sujeito malvadinho. Por que que ele fez isso com a história do povo negro brasileiro? Pois é assim, é uma faca de dois legumes, né? Porque há quem diga que ele fez isso para que o Estado brasileiro não indenizasse essas pessoas, os ex-donos de escravos. Porque de posse dessa documentação, o Estado brasileiro saberia quantos escravos cada um tinha e aí ia dosar a indenização. Sem a posse desses documentos, não tem como precificar. Então não indenizava. Mas aí é fofoca. Aí vocês acreditem em quem vocês quiserem, né? Qual a prova que a gente tem que ele de fato fez, que a intenção dele era essa? Não temos prova. Mas tem o telefone sem fio, o disque me disque, né? Das fofocas aí do mundo jurídico brasileiro, né? Mas o certo é que o negro no Brasil ficou sem memória por conta dessa queima de arquivos praticadas pelo Rui Barbosa.
complicado. Então, também uma ferramenta, né, é o eurocentrismo, né, jurídico, o controle social seletivo, as instituições repressivas como polícia, prisões, justiça criminal, tudo isso são elementos aí dessa colonialidade. Então, como eu dizia, o que que a gente precisa então fazer para decolonizar o Brasil? A gente entra nessa parte da decolonização. Bom, com relação à polícia, né? A gente tem que. Aqui são sugestões que vocês vão encontrar em quase todos esses textos aí que eu encaminhei para vocês. Práticas de segurança baseada na lógica colonial de controle e eliminação das populações negras devem ser evitadas. Devem ser evitadas. Como? A gente é criativo, a gente é inteligente, a gente tem que pensar formas alternativas, né? Então, com relação ao sistema prisional, a estrutura que é fundada nesse processo de desumanização e punição racializada, porque só você entra na prisão, você só vê pobre, preto e marginalizado, né? Quando um rico entra ali e passa poucos dias, né? E nem sempre é por condenação, é normalmente por uma prisão cautelar, né? Precisa de ser mudado, como esse julgamento do Supremo Tribunal Federal. O direito penal, né? Conceitos como periculosidade, normalidade, a famigerada ordem pública. Que negócio é esse? Ordem pública. Uma das coisas que eu mais tenho pavor no direito penal é esse negócio de ordem pública. Defesa social, né? Essa ideia da defesa social, ela é tão colonizadora que o Ministério Público chegou a criar uma tese chamada indúbrio pró-societário, né? Na dúvida, condene, em prol da defesa social. Entendeu? Aquele mesmo Rui Barbosa dizia assim: é melhor um inocente, quer dizer, é melhor um criminoso real solto do que um inocente preso. Mas a lógica aqui é invertida, né? A criminalidade, perdão, a criminologia tradicional, né? Herança de autores racistas, como é o exemplo do Nino Rodrigues, né? Eles precisam ser, se forem revisitados, é para não se repetirem, não para se reforçar esses discursos, né? Racializadores, esses discursos que promovem a desigualdade, a marginalização. O Poder Judiciário, né? A gente precisa de decisões que não tragam esse viés, como eu mostrei agora, essas duas decisões judiciais aí em que as juízas expressamente falam de maneira racista. E, aliás, o CNJ, elas duas foram processadas no CNJ, tá? E o CNJ simplesmente disse que não viu aí uma conotação racista. E elas não foram, assim, o processo não andou, foi arquivado e elas não foram punidas. Aí, quando você olha para a composição do CNJ, são juízes brancos e homens. O perfeito molde, né, do eurocentrismo. E a formação jurídica, né, nossos currículos, né, quantas disciplinas a gente tem aqui na Faculdade RSA, né? Por exemplo, essa disciplina de Direitos Humanos e Sistema Penal, a gente não tem na graduação. A gente, para ver isso, a gente tem que vir para uma pós-graduação. Quer dizer, quantas disciplinas a gente tem sobre entender de fato a sociedade brasileira, já que a gente é uma ciência social? Só tem uma cadeira de sociologia lá no início, e que a gente vê são os teóricos da sociologia. A gente nem foca necessariamente nas teorias sociológicas, né? As teorias que tentam explicar como a sociedade se organiza, né? E sem isso, a gente fica sem munição para promover, de fato, uma verdadeira justiça. Então, aqui são alguns exemplos de como decolonizar, né? E aqui eu trago como exemplo alguns teóricos brasileiros, caso vocês queiram se aprofundar nessa perspectiva decolonial, né? De descolonizar. Tem o Abdias do Nascimento, que ele traz muita denúncia, né, do genocídio em curso, né, da população negra, né? Ele traz muitos estudos nessa base racista, né? A Lélia Gonzalez, né, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar recentemente devido, né, às redes sociais, né? Porque ela é uma teórica que trazia uma discussão sempre em relação à raça, gênero e essa colonialidade, né? Ela criticava muito essa ideia de que Brasil é uma democracia, para aqueles sujeitos lá que sempre, né, são privilegiados.
A Sueli Carneiro, né, que começou, né, a abordar com mais profundidade aqui no Brasil a ideia do racismo estrutural, e o Silvio Almeida, que publicou uma obra que se tornou uma obra referência, né, de racismo estrutural, o Achille Mbembe, tá? Porque até lendo o nome dele aqui, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, onde ele fala da necropolítica, que é esse sistema da política decidir quem vive e quem morre, né? Qual é o corpo-alvo desse sistema penal. O Orlando Zacconi, e aqui, né, fica até minha tristeza, porque eu tinha o livro aqui do Zacconi, que eu inclusive ganhei de um orientando, e eu emprestei para uma pessoa que estava fazendo um TCC na faculdade da RSA, e eu me esqueci quem é essa pessoa, e essa pessoa ficou com o meu livro, mas tudo bem, depois eu compro outro, mas sinto saudade do meu livro, muito bom. Ele mostra como a lei de drogas hoje a lei de drogas é o principal instrumento que opera todo esse sistema colonializador. E eu tendo a concordar com o Zacconi, viu? Ele traz evidências assim muito convincentes, né? E a grandíssima Vera Malaguti, né, professora da UERJ lá no Rio de Janeiro, né, esposa do Nilo Batista, né, que escreve com Zaffaroni, né? E ela faz parte, né, dos estudos da criminologia crítica. E ela vai criticar exatamente toda essa matriz da punição no Brasil, né? Porque ela analisa a partir dessa perspectiva decolonial, né? De a gente enxergar os nossos problemas como nossos mesmos e não a partir de uma perspectiva europeia. Então, tá aí alguns teóricos que vocês podem se aprofundar mais sobre isso. E para finalizar, a gente, um dos processos mais importantes da decolonização é o processo do pluralismo e do multiculturalismo, né, que parecem palavras parecidas e a mesma coisa, quando na verdade não. Por exemplo, o pluralismo jurídico, né, é o reconhecimento de que há múltiplas formas de produção normativa coexistindo em uma mesma sociedade. Por exemplo, no Brasil, a gente compõe-se de um monismo jurídico estatal, né? Porque nesse caso, né, o Brasil só produz norma a partir do Congresso Nacional. Claro que existem outras fontes, né, do direito, como os princípios, né, que são os critérios éticos, né, e também os costumes, né, os costumes sociais também. Mas quem estabelece como esses costumes sociais serão fontes do direito é o Poder Legislativo. Então, de qualquer maneira, o Estado precisa legitimar o teu costume para que ele seja jurídico. Então, a gente tem esse monismo, né? E o pluralismo jurídico vai dizer, não, não é só o Estado que produz direito. A comunidade, ela produz direito também, né? E isso vem como uma crítica ao positivismo, ao colonialismo normativo, né, típico da comunidade europeia, né, sobretudo os franceses, né? E aí essa ideia de que vários são os produtores do direito é uma ferramenta, né, um elemento aí muito importante nesse processo decolonial. Então, as bases teóricas, né, do pluralismo jurídico, a gente poderia dizer que é bastante devido à antropologia jurídica, né? E por que a antropologia jurídica? Porque a gente precisa entender de gente. A gente precisa entender a complexidade, a gente viu alguns pontos na aula da manhã, né? A complexidade que é uma criança, a complexidade que é um adolescente, a complexidade que é um sujeito adulto. É um universo, um ser humano. E comunidades, né? São vários desses indivíduos que são um universo de complexidade. Então, uma comunidade já é extremamente complexa. Imagine um país. Então, a gente precisa se fortalecer mais nas ideias antropológicas para poder pensar nesses processos decoloniais, né? Então, a influência da antropologia jurídica que identificou, né, sistemas normativos também em sociedades indígenas, também em comunidades tradicionais, em grupos subalternizados. Quer dizer, a gente não pode negar que nas comunidades indígenas brasileiras eles têm seu próprio método jurídico deles.
Só que a gente não reconhece. A gente protege, mas não reconhece. A gente, enfim. E, e há também uma crítica, né, ao eurocentrismo e à universalidade no modelo ocidental do direito, como já mencionamos, e uma relação, né, com a teoria decolonial, porque o direito estatal, como ele se apresenta hoje, ele é uma continuidade da colonialidade desse poder, né, desse poder eurocêntrico. A gente tem, né, no nosso direito constitucional e no direito constitucional latino-americano, né, alguns exemplos, né, assimilação, né, desses ideais decoloniais, como, por exemplo, as constituições multiculturalistas da Bolívia, de 2009, e do Equador, de 2008. E por que multiculturalista? Porque ele, além de reconhecer o pluralismo, ou seja, de várias fontes de norma jurídica, e não só o parlamento, eles também reconhecem as múltiplas nações dentro de um mesmo território. No Brasil, por exemplo, a gente é uma nação una. A gente é só a nação brasileira, desconsiderando as comunidades quilombolas que são remanescentes do povo africano, desconsiderando as inúmeras comunidades indígenas que são povos completamente diferentes e que a gente acha que indígena é tudo igual, né? E essas constituições multiculturalistas, e as primeiras aqui nas Américas, é a da Bolívia de 2009 e a do Equador de 2008, elas reconhecem a autonomia normativa desses grupos, ela reconhece o autogoverno desses grupos humanos, não é um sistema único de governo, né? Eles reconhecem até a jurisdição desses povos. Eu vou só a título de exemplo aqui mostrar para vocês como é interessante essa Constituição. Eu vou mostrar a do Equador. Olha como a Constituição. Vocês já viram a Constituição do Equador? Olha que Constituição interessante. Tá aqui, né? Constituição de la República do Equador. Eles começam aqui é o sumário, né? Aí eles dizem preâmbulo. É tipo assim, Hum, aqui é tanto no feminino quanto no masculino. Não estou conseguindo fazer a tradução. Nosotros e nosotros. Nosotras e nosotros, né? El pueblo, né? O povo soberano do Equador, reconhecendo nossas raízes milenares, reconhecendo nossas raízes e não as europeias, as nossas raízes milenares, forjadas por mulheres e homens de distintos povos, né? Também celebrando a natureza, o que eles chamam de Pachamama, né? É a mãe natureza, é, de que somos parte, ó, eles reconhecendo que são partes da mãe natureza e que é vital para a nossa existência, invocando o nome de Deus, olha aí, cristianismo também se fazendo presente, e reconhecendo nossas diversas formas de religiosidade e espiritualidade, e apelando a uma sabedoria de todas as culturas que nos enriquece como sociedade. E, ou seja, preservando todas essas culturas e não dizimando essas culturas, porque é isso que torna essa sociedade mais rica, né? Como herdeiros das lutas sociais de libertação frente a todas as formas de dominação e colonialismo, e com um profundo compromisso com o presente e o futuro, decidimos construir uma nova forma de convivência cidadã em diversidade e harmonia com a natureza, para alcançar um bem viver. O que eles chamam, né, nas línguas nativas da região, de Sumac Calçai. Acho que é assim que se pronuncia. Uma sociedade que respeita em todas as suas dimensões a dignidade das pessoas e das coletividades. Um país democrático, comprometido com a integração latino-americana, o sonho de Bolívar, né,
lá da história deles, né? E ao faro, da paz e da sociedade com todos os povos da terra. E, em exercício da nossa soberania, na cidade Alfaro, Monte Cristo, província de Manabi, né? Nos damos, olha que expressão curiosa, nos damos a presente Constituição da República do Equador. Cara, isso é até lindo, né? Da gente ver aqui no papel isso aqui, né? Mas é curioso como eles estão reconhecendo aqui toda essa multiculturalidade. E a Constituição é, é, a Constituição da Bolívia também, ela é muito similar a essa Constituição aqui do Equador, tá? Reconhecendo aí essa multiculturalidade, né? Ao invés de dizimar, ao invés de marginalizar e de vulnerabilizar todas essas diversidades, há uma agregação de toda essa cultura, de toda essa variedade, né, de pessoas, costumes, de fontes de direito. Então, há muito presente nessas novas constituições multiculturalistas, né, a ideia da valorização de práticas normativas tradicionais. Então, por exemplo, tem comunidades indígenas lá no Equador que eles têm seu próprio sistema de justiça, que não é o mesmo sistema de justiça outro de uma outra comunidade ou então da esfera federal, né? Federal não, porque eles não são federal, eles são estados unitários, né? Participação comunitária na produção normativa, quer dizer, a própria população participa diretamente na produção de normas e não por meio dos seus representantes, como é o caso do Brasil. A gente elege, né, os nossos parlamentares para que eles produzam as normas. Não, lá não, eles produzem a própria norma. De certa maneira, a gente sempre olha aqui para a América Latina, sempre com um ar de desdém, né? Achando sempre que eles são menos que a gente, nós brasileiros, né? Quando, na verdade, pelo menos em termos jurídicos, eles são bem mais avançados que nós, né? E mecanismos de solução intercultural dos conflitos, né? Quer dizer, não se pode decidir uma questão que é, por exemplo, de uma comunidade muito específica com as normas e o olhar e toda a perspectiva colonizadora de um outro grupo que tem ascendência, sei lá, até europeia, né? Não vai surtir efeito, não vai solucionar aquele conflito. Então, a solução tem que ser mais cultural do que normativa, né? E é isso que essas constituições tendem a priorizar. E aqui, né, eu venho mostrar o constitucionalismo, como o constitucionalismo latino-americano tem assimilado essa ideia da decolonialidade. Sim, as constituições dos países latino-americanos estão se adaptando a essa ideia da decolonização. Então, assim, se para você pareceu aqui só uma divagação, uma possibilidade num futuro distante, sim, para o Brasil, porque para diversos países da América Latina isso já é uma realidade. Eles já operam nessa sistemática da decolonização. Nós é que estamos atrasados, na verdade. Só ficando aqui o tempo todo copiando as coisas que os europeus produzem, né? Então, por exemplo, a gente tem o constitucionalismo pluricultural, né? E o nosso, né? A nossa Constituição, ela é multicultural, né? Porque ela reconhece a existência de comunidades indígenas, reconhece a existência de comunidades quilombolas e protege, mas não dá autonomia, não dá uma existência própria. É como se fosse uma pessoa incapaz, está sempre sob a tutela do Estado. É o Estado que decide por eles. Tanto que é até o Estado que tem que dar as terras, que são deles, mas é o Estado que tem que dar. E não dá, porque não faz a reforma agrária. Temos também o constitucionalismo pluricultural, né, como a Constituição da Colômbia de 1990, 91. Nós já estamos em 2025. E olha aqui, nós aqui na faculdade aí está discutindo uma coisa que antes de 1991 já era tão discutida na Colômbia que lá na Constituição de 91 eles já traziam essas ideias. E nós aqui discutindo agora. Em 91 estava o quê? Com 4 anos que nossa Constituição, 3 anos, não sei fazer conta, 3 ou 4 anos que nossa Constituição tinha sido promulgada.
E eles já estavam promulgando uma Constituição muito mais além que a nossa. A do Paraguai de 90, até o Paraguai, né? De 92, a Venezuela, o Peru, todos na década de 90 já eram pluriculturais, né? E plurinacional, né? A gente acabou de ver a 2008 e 2009, respectivamente, do Equador e da Bolívia, né? Então vejam que nosso constitucionalismo já está se adequando a esse processo decolonial, né? E precisamos, claro, se a Constituição caminha nesse sentido, o sistema penal também precisa caminhar nesse sentido. Então, o que já existe, o que falta avançar? Basicamente, na nossa Constituição de 88, a gente só reconhece, né, o direito dos povos originários, que são os indígenas, lá no artigo 231. No entanto, é também dar autonomia e reconhecer sua soberania, né? Reconhecer que eles têm direito à própria terra e que eles não precisam da União para dar a terra a eles. Eles já estavam aqui, inclusive, antes da gente chegar, né? Reconhecer, né? Reconhece os quilombolas e os costumes e tradições dessa população, e inclusive protege a diversidade cultural com a edição, inclusive, daquela lei lá em 2004, que obriga, né, os currículos das instituições de ensino a incluir também disciplinas, né, ou matérias, né, que tratem dos costumes e tradições multiculturais de todas essas comunidades humanas que aqui existem no Brasil, né? E para fechar também, a nível de poder judiciário, a gente tem aí o Supremo Tribunal Federal discutindo, né, essa semana, e tá agora está suspenso, né, o julgamento, sem data para retornar, essa ADPF, né, 973, que trata justamente do reconhecimento do racismo estrutural no sistema de justiça brasileiro, né? Então, a atuação do Supremo Tribunal Federal é essencial para que a gente possa avançar nesse processo de decolonização. Porque na medida em que o Supremo Tribunal Federal reconhece esse racismo estrutural no nosso sistema jurídico, ele obriga o Estado, né, por previsão constitucional, obriga o Estado a adotar medidas que combatam efetivamente, né, esse processo de racismo, né? E claro, para a gente acabar com isso, precisa haver esse processo decolonial, né? E era isso que a gente tinha programado para esse nosso primeiro bloco de aulas. Muita coisa, eu acho, muita informação, né? Mas eu espero que vocês tenham tido, né, um contato promissor com o tema da colonialidade, da decolonialidade, né, do multiculturalismo. E aí vem a nossa atividade, né? Eu deixei o texto no Moodle, né? Eu esqueci, mas eu vou lembrar de falar com o Emanuel, que alguns de vocês estão sem acesso ao Moodle. Mas lá no WhatsApp eu deixei os textos e o texto que vocês vão trabalhar a resenha. Vocês vão fazer, na verdade, só. Resenha é um resumo, tá, gente? Só que é um resumo onde você não vai apenas descrever o que você leu, você vai descrever e comentar o que você leu, né? Então, vocês vão ler, né, o texto que eu deixei separado para vocês fazerem essa leitura, texto curto, e fazer essa resenha. Vocês façam, digitem, né, esse texto e vai ficar lá aberto. Eu vou comunicando a vocês no WhatsApp, vai ficar aberto o local para vocês encaminharem lá pelo Moodle mesmo. Então, aí vai ser preciso também que vocês ajustem aí questão de matrícula para ter acesso ao Moodle, né? Para vocês enviarem por lá essa atividade. E aí ela vai compor a nota dessa disciplina, tá? Alexandre, qual é o prazo para anexar? Até o nosso próximo encontro. Que aí eu ainda não sei se já é para o final de semana ou se em O um outro. Emanuel ficou de colocar o cronograma, né? A gente está Pronto. aguardando aí. Exato. Aí assim que a gente tiver essa data, eu reafirmo lá no grupo do WhatsApp o prazo que vocês têm para entregar. Mas o certo é que vocês vão ter muitos dias aí para ler e produzir essa resenha. Que eu disse, produzam uma resenha que vocês consigam publicar depois, né? Seja na Semana Científica, seja numa revista científica, ou usem, né, como parte aí do artigo de conclusão dessa pós-graduação, né? Para não perder tempo, né, do tempo de vocês, né, com uma coisa que não vai
ser utilizada para outra coisa, senão dá uma nota, né? É isso. Vocês querem perguntar alguma coisa sobre o multiculturalismo, sobre o processo decolonializador? Tem alguma dúvida, pergunta, esclarecimento? Porque senão a gente encaminha aqui. Aí é Você isso. vai torcer pelo Flamengo ou pelo Palmeiras? Claro que pelo Flamengo, né, velho? Embora, assim, muitos amigos palmeirenses que eu sei que vai sofrer hoje, mas que é isso, Bruna. Não, pera aí, professor, aí não. Tu também é palmeirense, Cauã? Sou não, mas vou secar o Flamengo. Tu tem cara de, sabe de quê? De corintiano. Ou tu é vascaíno. Sou São Paulino. São Paulino. É, tá, não. São Paulo tudo bem. A gente não tem preconceito. Trimundial, né? O maior do Brasil. É verdade, é verdade, é verdade. Não, meus primos quase todos são paulinos. Mas lá em casa é uma guerra. Lá em casa, eu e minha irmã mais velha somos mais contidos. Mas meu pai tem uma coleção do Flamengo que assim, quase cabe num depósito que ele tem na casa dele. De tudo que você puder imaginar. Ele é fanático. Minha irmã nem se fala, minha outra irmã, né? E minha mãe, vocês precisam ver minha mãe assistindo os campeonatos. Cara, minha mãe é muito incrível. Ela xinga, minha mãe é um verdadeiro dicionário de palavrão. Porque quando ela tá assim, hoje ela tá lá, ela já falou comigo, ela tá lá na pilha de nervos. Maravilhosa. Mas enfim. Eu não tinha costume, Ah, nem tenho costume de acompanhar jogos, mas hoje eu preciso assistir por conta do meu filho de 7 anos, é fascinado pelo Flamengo e ainda é caçador de conversa, sabe? Ainda meus provoca os palmeirenses e os demais. Meus sobrinhos também são fanáticos por futebol, todos três, né? Só que, infelizmente, eles foram seduzidos pelo meu cunhado, né? Que os levou a se tornarem vascaínos. Tudo bem. Quando eles crescerem, eles vão tomar juízo na vida. Bom, é isto, pois aí usem esse restinho do tempo que a gente tem aqui desse encontro de hoje, essas mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas aqui, para fazer a leitura do texto antes do jogo aí, e depois já produzir a resenha, tá? Vamos utilizar esse tempo que a gente tem para produzir, para não ter que ficar produzindo depois. Certo? Foi um prazer gigante estar com vocês. Espero que a gente se encontre novamente cedo, né? De preferência no próximo final de semana, mas se não, logo. E também em outras disciplinas aí da pós, né? Pelo menos de criminologia que a gente tá junto aí, tá bom? Espero que tenham gostado. E é isto. Vamos lá Professor, curtir o resto do sábado. Sim. na pós a gente precisa apresentar artigo, alguma coisa assim? Ó, antes, até onde eu sabia, sim, tem um artigo de conclusão da pós, mas hoje em dia eu não sei se ainda tem essa exigência, porque eu só participo da pós de essa pós, de penal e processo penal, de Pelo que eu, trabalho, previdenciário, eu não participo, né? pelo que eu Aí fiquei sabendo, não é obrigatório, é facultativo. Foi, ah, a mas é, Manuel confirmou isso aí também no início. é facultativo, né? Facultativo. Pronto. Fica a Então, pois critério aí, do aluno. quem tiver interesse, quem for escrever e quiser ajuda aí, estou aqui como orientador, tá? E a gente publica em revista, seu currículo fica bom com isso, né? Vocês adquirem mais conhecimento, enfim, tem um diferencial no mercado de trabalho. Certo? Pois, muito boa tarde a todos e todas e até a próxima aula. Qualquer dúvida, podem falar aí pelo WhatsApp também. Ei, professor, Sim, posso enviar os slides do TCC para o senhor analisar aí se tá tudo ok? mande lá para mandar. Mandar aqui. Valeu. Então, Valeu. boa tarde, até logo a todos e todas. Obrigada, professor. Boa tarde, bom Obrigado final a de semana. vocês. Obrigado a você.